Boa noite, shalom, shalom. Vamos chegando. Vamos estar hoje mais um dia aqui na presença do Senhor, para Ele estar apresentando mais uma live de cura da alma, cura interior. Vai compartilhando essa live, você que for entrando, vai compartilhando essa live. Vamos estar mais um dia hoje declarando o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Declarando a nossa dependência nele, porque é tudo sobre ele. Ai de nós se não fosse ele. Vou deixar vocês ouvindo esse louvor um tempo aqui, até dar tempo das pessoas irem entrando na live. Eu vou compartilhando aqui e você também vai compartilhando aí. Já eu inicio a live, só mais uns minutinhos. Amém? Eu vou estar dando início agora. Eu vou estar trazendo um tema anterior. Aí está entrando no tema de cura da alma, a qual eu estou trazendo cada dia, cada live eu trago algumas feridas para estar curando a alma, o interior, que só Deus pode acessar. Então, para estar aí dando início hoje, eu quero estar falando a respeito do orgulho. Quem nunca ouviu falar de orgulho? Quem nunca se sentiu orgulhoso em alguma situação, em uma determinada situação da sua vida, né? E para estar falando de orgulho, eu tenho que falar que o orgulho também, ele dá força para que sejam criadas raízes internas dentro de nós. As raízes do orgulho podem estar relacionadas à herança genética, a conflitos internos, experiências, traumas e até comparação com os outros. Então o orgulho, ele vem trazendo consigo algumas raízes. E na herança genética, a herança orgulhosa pode ser passada de pais para filhos. Infelizmente, pode ser passada também. E nada melhor, mais pontual do que neste tema que eu trago aqui, que é de cura interior, cura da alma. Esse tema também fala muito conosco a respeito do orgulho. E também o orgulho, ele também vem consigo trazendo conflitos internos. Esses conflitos, eles podem se manifestar de diversas formas, afetando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao redor do nosso convívio.
Conhecer raízes é o primeiro passo para combater esse orgulho. E eu vou estar citando alguns nomes, algumas características aqui, algumas características das raízes do orgulho. Shalom, Elane, seja bem-vinda. Então eu vou estar trazendo algumas características. Aqui, para iniciar, eu vou falar da autossuficiência. Aquela pessoa que ela acha que ela não precisa de Deus e nem de ninguém. Ela é o seu próprio eu sou, ela é o seu próprio Deus. Infelizmente, um dia eu já fui assim, porque eu achava que eu conseguia conquistar tudo aquilo que eu almejava pelas minhas próprias forças, com as forças do meu braço. Até eu identificar e ver que não era bem assim, que eu era totalmente dependente de Deus e que eu precisava de Deus. Boa noite, Glécia. Então, a autossuficiência é uma das raízes do orgulho. E essa raiz, ela infecta a gente vai se achando que é demais, que é grande demais, que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus. E não é bem assim que acontece. E não espere ser tratado pelo Senhor para descobrir isso. E eu descobri da pior forma possível, quando eu fiquei na dependência dos outros, dependendo de pessoas. É a hora que o nosso corpo não obedece e é a hora que a gente precisa ser cuidado por alguém. Aí a gente entende que a gente não é autossuficiente e que a gente precisa sim, e principalmente de Deus que está sobre os céus. E eu deixo uma pergunta: você tem dificuldade em aceitar ajuda ou reconhecer que precisa de apoio? Essa resposta você vai dar para Deus, entre você e Deus. Outra característica da raiz do orgulho, a vaidade. A vaidade é aquela pessoa que valoriza muito mais a aparência e o reconhecimento do que a sua própria essência. Se ela estiver visivelmente bem por fora e se as pessoas estiverem reconhecendo ela, de alguma forma para ela já bastou, já é o suficiente. Isso aí também é uma raiz de orgulho que traz grandes danos futuros. E eu deixo também uma pergunta para essa raiz aqui. Você faz coisas somente para impressionar os outros, mesmo que não quisesse fazer? Às vezes, conscientemente e inconscientemente, tem pessoas que fazem muitas coisas intencionalmente, porque querem estar sempre impressionando as pessoas que estão fazendo uma leitura de fora, do estereotipo da pessoa, né? Então, essa também é uma raiz. É uma raiz do orgulho. A pessoa é orgulhosa, ela tá ali se achando que ela é capaz, que ela não precisa mesmo de ninguém, e ela prefere mostrar que tá tudo bem por fora, e internamente só Deus sabe como ela tá por dentro. Também é uma raiz. O orgulho faz isso, causa esse tipo de raiz. A outra raiz que eu quero trazer aqui essa noite é a raiz da arrogância. Essa raiz, ela é bem dolorosa também, né? A pessoa se acha superior aos outros. Ela tá sempre acima dos outros. Ela está sempre em cima do pedestal. Juliana, boa noite. A paz, Shalom, seja bem-vinda. Ela está sempre menosprezando os que não alcançam os mesmos feitos que ela. Ela se acha muito superior porque ela acha que as pessoas, elas não conseguem chegar no patamar dela. Porque ela é a melhor. Ela tem sempre aquela altivez, sempre o nariz em pé. Ela está sempre olhando para os outros, olhando por cima e diminuindo as outras pessoas. Porque ela se acha o bastante, se acha, como se diz, né, superior às outras pessoas. E eu deixo também uma pergunta para você. Todas essas características eu vou estar deixando uma pergunta. E essa resposta você vai responder para Deus. Você acha que sabe mais e desconsidera o seu próximo? Em algum momento da sua vida, você se achou superior ao seu próximo? E se achou superior a ele e diminuindo ele? Responda para Deus. Também outra raiz da pessoa que é orgulhosa é a teimosia e a rebeldia. Ela não aceita correção de forma alguma, não se submete a nada, a nenhuma autoridade e não admite seus próprios erros. Leidiane, a paz, boa noite, seja bem-vinda. Então, essas são as características mais latentes da pessoa que ela está tomada de orgulho, porque ela não admite as próprias falhas, não admite os próprios erros. E se alguém chegar, pode ser até amiga, se alguém chegar diante dela e falar, olha, não tá legal esse comportamento, isso que você tá fazendo não tá legal, ela não vai aceitar. Ela prefere, às vezes, até interromper um ciclo de amizade do que admitir que tá errada. Então, isso aí também é uma raiz de orgulho. Mais uma pergunta para essa noite. Vai agendando aí com o Senhor para responder. Você tem dificuldade em admitir que está errado e em seguir orientações? É você e Deus. Outra característica de raiz de orgulho, a inveja. A pessoa que ela é tomada de inveja, ela deseja ter o que o outro possui,
e acha que merece muito mais do que aquela pessoa que está possuindo as coisas. Essa raiz da inveja é uma raiz que é uma pedra de tropeço tão grande na vida de nós enquanto seres humanos, que muitas das vezes o inimigo pode soprar uma seta e ele encontrar espaço para essa seta alcançar a mente e o coração e acabar desejando o que o outro tem. Então é um alerta essa noite para mim e para sua vida. A pessoa ela se incomoda com o sucesso de um colega. Ele não consegue ver um colega que está bem, que ele está fazendo algo maior que ele. Não suporta ver. E acha que deveria estar no lugar dele. Essa aí é uma raiz também da inveja, que é do orgulho. E mais outra pergunta. Você já se sentiu mal pelo sucesso de alguém próximo a você? Essas perguntas que eu estou deixando aqui é para você se examinar a você mesmo. É para você responder para você e Deus. E também aqui vem aquela pessoa que tem dureza de coração. Também é uma raiz do orgulho. Pastora Vanil da Paz, seja bem-vinda. Também é uma raiz do orgulho. Aquela pessoa que tem a dureza de coração. Ela não perdoa. Ela não reconhece falhas. Ou também não arrepende. Ela se mantém fechada a mudar. Ela não aceita a mudança. Foi o que eu falei anteriormente. Ela não aceita ser confrontada. Ela não admite que ela também falha, que ela também erra. Ela não admite de forma alguma. Pode vir qualquer pessoa falar para ela que ela não aceita que ela está errada. E ela endurece o coração, ela se fecha. Ela guarda rancor por anos. E não perdoa quem tem magoado ela. Essa é uma raiz muito perigosa. É uma raiz muito perigosa. E nós devemos tomar cuidado com esse tipo de raiz. Deixa eu aumentar a luz aqui que deu uma escurecidinha. Então nós devemos tomar muito cuidado. E eu deixo mais uma pergunta no ar essa noite para você, para sua vida. Quando eu estou falando para você, irmã, vocês entendam que tudo relacionado às coisas de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para cá e ela corta para vocês. Primeiro ela corta aqui, para depois ela cortar para vocês, tá bom? Deus está falando comigo também em tudo que eu preciso examinar a mim mesma. Eu também vou responder essas respostas para Ele. Automaticamente o meu espírito dentro de mim já está respondendo. Assim eu espero que vocês também decidam responder hoje com sinceridade para Deus. Então, você tem dificuldade em perdoar e reconhecer os seus erros? As suas falhas? É uma pergunta. O Espírito Santo está examinando o seu coração. Responde para ele aí onde você se encontra. E também tem mais uma raiz aqui, que é a raiz da autopiedade. A pessoa, ela se acha que é vítima de tudo. Todo mundo é assim, todo mundo ganha e ela nunca ganha. Ela é sempre vítima. Ela acha que merece mais do que os outros e porque o outro está ganhando. Ela acha que o mundo é injusto somente com ela própria. O mundo todo dá certo, mas ela não. Porque ela é uma coitada e ela precisava que Deus olhasse para ela, para derramar sobre a vida dela. Essa é a pessoa vítima. Ela é sempre vítima, eu sou sempre coitada. Eu preciso que alguém esteja sempre me bajulando, me passando a mão, me abraçando e me acolhendo e falando, não, realmente, você precisa que Deus olhe para você. Ele não tem te amado como deveria. Ela só quer escutar isso, para ela falar que tem razão. Então, hoje, Deus nos chama a sair dessa posição de vítima, de vitimismo. Não, e a pessoa ela não reconhece que, às vezes, muitas das coisas que ela está passando, que ela está sofrendo, é por autorresponsabilidade. Ela não consegue reconhecer que muitas coisas são consequências, é semeadura do que foi plantado. Então, é a pessoa que ela está debaixo da raiz de autopiedade, por orgulho próprio. E agora, mais uma pergunta para fechar aqui. Você se vê como vítima em situações difíceis e não vê as suas responsabilidades em algumas determinadas situações? Essa é a palavra que o Senhor pediu para mim estar trazendo aqui hoje, iniciando esse tema de cura da alma, porque eu acho que nada mais pontual do que essa palavra, né? Porque o Senhor, Ele quer nos curar. E eu vejo que Deus, Ele está com pressa. Ele está com pressa de fazer uma obra de dentro para fora, na minha e na sua vida, na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração. Ele quer curar as nossas feridas, Ele quer sarar, Ele quer sanar as nossas dores. Mas para isso, nós temos que ser honestos para Ele. Nós temos que chegar diante dEle, rasgar o coração, arrancar as máscaras, chegar diante dele. Senhor, eu assumo, eu admito. Um dia sim eu tive inveja. Senhor, eu admito, eu já me fiz de vítima. Eu me acho vítima mesmo. Eu não reconheço, Senhor, quantas vezes eu passei por situações, Pai, e eu não conseguia admitir que eu estava passando ali porque foi consequência de má escolha minha, de mau passo meu, de má gestão minha.
Nós temos que chegar diante de Deus assim, é isso que Deus espera de nós, honestidade. Nós chegarmos diante dele e falar: Senhor, eu já invejei sim, eu já invejei sim, eu já quis o que o outro tem sim, eu já me achei autossuficiente, eu já achei que eu não precisava de ninguém. O Senhor espera uma confissão genuína da minha parte e da sua parte. Às vezes o Senhor só está esperando isso, você admitir que você já foi vaidosa sim, que você é orgulhosa sim, ou orgulhoso. Às vezes Deus só está esperando isso. É a chave de virada na sua vida. É só isso que Deus está esperando. Um posicionamento. É só isso que Ele está esperando para derramar a bênção sobre a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração esta noite. E que o Espírito Santo traga o convencimento de tudo que eu ministrei aqui a respeito do orgulho. Amém? Então hoje eu vou estar falando a respeito de uma ferida. É a ferida da injustiça. Para isso, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 30, versículo 18. A palavra do Senhor vem nos dizer assim, ó: por isso, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é um Deus de justiça. Felizes todos os que esperam por Ele. A palavra parece que vem casando, né? Vem de encontro. Se você tem entendimento, você vai compreendendo. Oi, Cacau, boa noite, a paz, amada. Seja bem-vinda. Então, a palavra parece que Deus vai selando, vai virando assim uma conjunção, né? Ela vai se unindo e vai casando com a outra palavra anterior. É o que Deus quer falar para mim e para a sua vida essa noite. Então, qual é a definição dessa palavra e dessa ferida da injustiça? Fala assim, ó: a ferida da injustiça é a dor que surge quando a pessoa sente que foi tratada de forma desigual ou desleal. Ela causa indignação, tristeza e um sentimento de não ser valorizado. Isso pode levar à amargura e à dificuldade em confiar nos outros, além de afetar sua autoestima. Como é sério! Como nós andamos feridos, como nós andamos machucados, como nós andamos cheios de mazelas às vezes. E Deus só precisa que nós admitimos e pedimos para Ele: Senhor, me cura, me liberta, me restaura. Coloca a tua mão, Senhor. Se necessário for, arranca, Pai, o meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Mas não me deixa perecer como eu estou. Me cura, me liberta, me restaura. É só isso que o Senhor espera de mim, de você. Então, as pessoas mais susceptíveis à ferida da injustiça, eu vou dar algumas características. Aqui, é meio parecida com algumas que eu trouxe nas outras lives? Sim, porque uma ferida está sempre interligada com a outra. Mas eu preciso estar trazendo cada uma independente da outra, para a gente poder adentrar e para a gente poder entender. Se você que está assistindo essa live pela primeira vez, entra nos meus feeds aqui de notícias, aqui do Instagram, aqui tem todas as lives. E também tem o link do YouTube do meu canal, tá na biografia do meu perfil. Você entra e assistam as outras lives. Lá tem lives também de libertação, tá? É edificação para sua vida. Então vamos lá. Aqui, ó, as pessoas mais suscetíveis à ferida da injustiça. Crianças comparado com outros irmãos. Sabe aquela criança que tá sempre assim, a mãe fala assim: ai, você tinha que ser igual fulano, fulano é assim, assim, assim. Por que você não é assim? Sabe por quê? Porque nenhum dos dedos da mão é igual ao outro. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua essência. Cada um tem o seu valor. Infelizmente, às vezes, por falta de sabedoria, mães acabam agindo assim com seus próprios filhos. Amém, pastora Vanilda? Que o Senhor nos liberte a cada dia, sim. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E não pensa que é porque a gente, eu estou num patamar maior. Não. Nós precisamos de ser cuidados pelo nosso Pai que está no céu, porque perfeito é Ele. Nós precisamos de ser cuidados e libertos todos os dias da nossa vida. E se a gente tiver a humildade para reconhecer e deixar Ele trabalhar na nossa vida, grandes coisas Ele fará na minha e na sua vida. Filhos de pai muito rigorosos e críticos. Aqueles pais que não tem uma palavra de bênção sobre a vida do filho. Tá sempre criticando. Ai, você não presta pra nada. Tudo que você põe a mão estraga. Você não vai dar nada nessa vida. Tá amaldiçoando a vida do filho. Muitos por falta de sabedoria. Por falta de conhecimento.
Mas hoje nós estamos aqui ouvindo o que o Senhor está ministrando na minha e na sua vida, aprendendo tudo aquilo que nós precisamos de mudar na nossa vida e também de revogar essas sentenças. Se algum dia você amaldiçoou o seu filho, falando que ele não prestava para nada, falando que ele era burro, que ele não aprendia nada, coloca a palavra de bênção, começa a profetizar palavras contrárias, abençoando a vida dele, contrária a tudo aquilo que você fez no tempo da ignorância. Vai liberando palavra de bênção, fala, ele é abençoado, ele é inteligente, ele é um vencedor. Então vai declarando na vida dele, vai quebrando, pede, Senhor, arranca das regiões celestiais toda palavra de maldição que eu lancei um dia na vida do meu filho. Por favor, e me perdoa, porque eu fiz por falta de sabedoria. Nós temos que ter também essa humildade como mães, porque filho não vem com manual de instruções. Nós aprendemos errando a criar os nossos filhos. Pessoas que sofrem por discriminação. A pessoa, ela está sempre com aquele sentimento de inferioridade, porque realmente são discriminadas. Eu não estou falando aqui de pessoas vítimas, que se acham vítimas. Eu estou falando de pessoas verdadeiramente discriminadas. Aquelas pessoas que elas são sempre rejeitadas de círculos de amizade, ela nunca cabe. Tem sempre aquela panelinha que ela nunca cabe, ninguém nunca chama ela fica sempre rejeitada num canto. Então essa pessoa, ela está bem sujeita a adquirir essa ferida de injustiça, porque ela se acha injustiçada por ela estar passando por isso. A pessoa que já foi vítima de bullying, como eu falei anteriormente nas primeiras lives, eu fui muito vítima de bullying na minha infância e também às vezes na vida adulta. Então, irmãos, isso fere, machuca, destrói, dilacera por dentro. Enquanto a gente não deixa o Senhor da nossa vida, da nossa alma entrar e fazer uma faxina, uma limpeza através do Espírito Santo, a gente não é curado, a gente não é liberto. A gente precisa dele, precisa admitir primeiramente diante dele. Também os trabalhadores em empregos desleais. Tem sempre uma pessoa que trabalha mais que o outro ali arduamente, trabalhando, e um outro acabou de chegar, às vezes nem faz nada, mas porque foi por uma indicação, ou é porque é amigo da família, dos patrões, e ele é paparicado e nunca é chamado a atenção. Aí a pessoa se sente injustiçada em determinado momento e vai deixando essa ferida tomar conta do interior de si próprio. Então ela está sujeita a passar por essa ferida da injustiça. Pessoas traídas ou manipuladas, pessoas que estão debaixo de relacionamento abusivo, pessoas que amam o seu cônjuge, amam o seu parceiro, mas o seu parceiro não reconhece nada de bom nela. Tá sempre ali lançando uma palavra, assim, disfarçada, mas tá sempre ali diminuindo a pessoa, colocando ela abaixo de um cachorro. Que hoje os cachorros são muito bem cuidados, por sinal. Então tem parceiros hoje que têm tratado os seus cônjuges, os seus parceiros de uma forma humilhante. Então essa pessoa também, ela está sujeita a estar acometida por uma ferida de injustiça. E também quem foi maltratado por autoridades, as pessoas que estão debaixo de autoridades, e as autoridades que se acham que estão superior e elas podem fazer e falar da forma que bem entender com as pessoas que são subordinadas a elas, elas também estão causando ferida. E a pessoa que está ouvindo, ela está sujeita a passar por essa ferida de injustiça, por às vezes se sentir injustiçada. Porque até para chamar atenção, até para repreender, até para dar um feedback, você tem que ser educado. Você tem que saber como falar. Não de qualquer maneira, porque pessoas são vivas, têm coração e têm sentimentos. Nós temos que vigiar na nossa conduta e no nosso comportamento. Então, essa ferida, ela se desencadeia através de comparação entre irmãos. Um irmão é sempre elogiado quando o outro é criticado. Eu vou só estar selando aqui, porque aqui está dando uma explicação breve de cada característica que eu falei aqui. Críticas no trabalho, o chefe só aponta erros e nunca reconhece os acertos do funcionário. Promoção injusta, um colega menos qualificado é promovido, enquanto o mais merecedor é ignorado. Discriminação, a pessoa é tratada de forma desigual por causa de sua cor, de pele, gênero ou origem. Bullying na escola, um aluno ele é ridicularizado por colegas e não recebe apoio dos professores. Traição em relacionamentos, a pessoa é enganada por alguém em quem confiava profundamente. Falta de reconhecimento, alguém trabalha duro, mas a outra pessoa que leva o crédito pelo esforço. Punição desigual, 2 filhos cometem o mesmo erro, mas apenas um é punido. Gente, infelizmente, tem mãe assim. Infelizmente. Fala, eu amo igual. Infelizmente, tem mãe que falta sabedoria e acaba pecando e acaba errando.
Isso mesmo, pastor Evanildo, nós temos que nos examinar a cada dia, no profundo, no oculto, no secreto, onde só Deus vê. Notas injustas na escola. Um professor dá melhores notas aos alunos favoritos, mesmo que outros tenham se esforçado mais. Líderes religiosos manipuladores. Alguém é usado por um líder para fins pessoais, sentindo-se traído. Aquela pessoa que está ali sempre junto com ele, trabalhando, está ali na hora da derrota, está ali na hora do desespero, da agonia, do trabalho braçal, mas na hora de colocar em evidência, coloca um que não fez nada. Às vezes por aparência, por status. É bem assim, infelizmente. A humanidade falha e erra muito. Agora eu vou aqui falar os sintomas de pessoas acometidas de ferida da injustiça. Ferida na alma da injustiça. Dificuldade em aceitar críticas. Ela reage mal ou se sente profundamente ofendido quando recebe uma crítica, mesmo que seja construtiva. Ela tem dificuldade. Parece, né, com o que eu trouxe as raízes lá do orgulho, né? Casa tudo, casa tudo. Então, ela tem dificuldade de receber qualquer tipo de crítica, mesmo que seja para o bem, como sendo um feedback. Olha, você precisa melhorar nisso. Né? Foi como eu falei aquele dia, alguém chegar, irmã Valéria, suas lives estão boas, mas eu acho que você deveria fazer ela mais rápido, deveria baixar mais o volume da música. Tipo assim, eu vou entender que é algo que tem, quem tá ouvindo de lá, tá entendendo que tem algo que eu preciso consertar, e eu vou analisar aquilo. Se eu entender como sendo bem, eu vou acatar, porque é pro meu crescimento. E às vezes as pessoas têm dificuldade. Isso, acontece muito essa desigualdade. Então assim, às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade em ter esse tipo de crítica, né? Agora outra característica aqui, ó. A pessoa ela resiste a pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Ela evita pedir ajuda para não parecer fraco ou incapaz, temendo ser julgado. Quem se identifica, você já se identificou aí? Eu já fui muito orgulhosa, gente. Eu já fui. Eu não sabia pedir ajuda pro outro. Eu morria até a última gota. Mas eu não tinha coragem de pedir ajuda. Não tinha coragem de me dobrar. Até o dia que Deus me quebrou e me moeu. Aí eu entendi quem eu sou aqui, quem Ele é lá no alto. E que eu preciso, sim, me derramar diante dEle. E em outras situações também, a gente às vezes é necessário pedir ajuda. Não é obrigado a fazer as coisas sozinhas. Aí depois vem a revolta com desigualdade. Fica extremamente irritado quando vê injustiças, mesmo quando não é pessoalmente afetado. Aquela pessoa que ela tá sempre olhando. Se alguma pessoa for receber qualquer ataque, ela já entra na briga. Ela já compra aquela briga ali na mesma hora. Por quê? Porque ela já foi injustiçada, ela tá acometida de uma ferida. E ela entra em assuntos que não pertencem a ela, que não diz respeito a ela, que às vezes poderia ser resolvido de alguma forma. E ela entrou com falta de sabedoria e acabou petecando totalmente aquela situação ali. E arrumando um problemão para si próprio. E aqui também... a sensação de ser sempre vítima. Sente que sempre é alvo de injustiça, acreditando que o mundo é contra ela. Parece também, né, com a raiz lá da injustiça, lá da vítima, né? Reações exageradas e situações de desigualdade. Reage com muita intensidade em situações que considera injustas, mesmo que sejam pequenas. Coisa pequena, mínima, ela trata como se fosse o final do mundo. Sabe aquele ditado que fala assim, que faz tempestade num copo d'água? Uma gota causa um tsunami? É mais ou menos isso. De coisa pequena ela já coloca grandiosa, coisa que nem precisava ter chegado a tanto. É final, é um sintoma de uma pessoa que é acometida de ferida na alma. E aquela pessoa também que ela é muito rígida, ela é muito controladora, exigente, tem dificuldade de ser flexível, sempre querendo que as coisas sejam do seu jeito. Também é um sintoma de uma pessoa que tem sintomas de ferida da injustiça. Por quê? Porque ela quer que seja do jeito dela, para que nada saia do controle dela. Porque ela não quer ser injustiçada mais. E ela acaba pecando com os outros. Precisa de passar por cura. Tá vendo tanto que é sério, gente? Nós como seres humanos, nós somos muito complexos. A gente acha que já tá tudo perfeito, acha que já tá tudo curado, acha que já tá tudo limpo e liberto. Mas Deus vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Tem muita coisa que Ele quer fazer dentro de nós. Tem muita limpeza que Ele quer colocar dentro de nós em ordem, as coisas que estão fora do lugar. Aquela pessoa que interpreta tudo como ofensa pessoal.
Ela acredita que qualquer comentário ou crítica é um ataque direto contra ela. Às vezes não é nada com ela, mas ela interpreta que é pra ela. A indireta é pra ela. Tem alguém conversando, tá falando de mim. Entende? A pessoa que ela é acometida por essas feridas, ela fica dessa forma. Infelizmente precisa de passar por um tratamento profundo de cura da alma. Pessoa que tem dificuldade em relaxar e se divertir. Ela não consegue acompanhar as coisas boas do mundo. Não consegue sorrir ou brincar facilmente, parecendo sempre estar sério e tenso. Sabe aquela pessoa que está sempre com o rosto, com a fisionomia carrancuda, está sempre endurecida? Você pode estar ali naquele momento de descontração, de alegria, de comunhão com os irmãos, mas ela está sempre fechada. Parece que o mundo da amargura está sobre a cabeça dela. Tem uma nuvem negra pairando sobre ela e ela não consegue em um momento relaxar e entrar, interagir, brincar, conversar. É assim. Isso aí também é um sintoma de uma pessoa que é acometida por essa ferida da injustiça. E deixa eu só dar uma olhadinha em quantas horas que é aqui, pra ver se dá tempo de eu trazer outra ferida. Dá sim. Também tem a ferida da orfandade. Eu vou estar tratando dessa ferida aqui agora também. Lá na palavra de Deus, lá em Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 18, a palavra fala assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem falou isso? Quem falou isso? Escreve aí. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Escreve aí. Quem falou isso? Ninguém vai escrever, não? Quem foi que falou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós? Jesus. Isso, Elane, Jesus. O Senhor da minha vida e o Senhor da sua vida. Ele viu que sozinho nós não conseguiríamos passar por este mundo aqui. E que nós precisaríamos do Senhor Espírito Santo para estar nos direcionando, estar nos consolando em tudo que nós precisássemos aqui nessa terra. A definição de ferida da orfandade. A ferida da orfandade é marcada por sentimentos de dor, abandono, rejeição, negligência e falta de cuidado. Geralmente associado à figura materna ou paterna. Aquela criança que foi criada na casa de um, de outro, e o pai, mas a mãe nunca estava ali para cuidar, para criar. Sempre deixado com os outros. A criança vai se sentindo abandonada. Eu falei na semana passada, na live da semana passada, aquela mãe que precisa sair para trabalhar porque senão o filho passa necessidade, falta das coisas. A criança, ela não entende que a mãe precisa trabalhar. E quando ela vê a mãe partir, ela sente um buraco muito grande dentro dela. Ela se sente que está sendo abandonada. Até a volta da mãe novamente, ela pensa que a mãe dela abandonou. E isso vai causando ferida. Se não for tratada, ela vai crescendo um adulto amargurado, cheio de complexos, cheio de feridas, que necessitam ser tratadas. Mesmo na presença física dos pais, a ausência de acolhimento e validação pode gerar essa ferida. A orfandade não está necessariamente ligada à perda física dos pais. Ela pode ocorrer quando a pessoa sente que não recebeu o amor e cuidado de que precisava. Quantas crianças que são criadas por pai e por mães, mas elas se sentem abandonadas pelos pais, elas não se sentem amadas. Porque o pai, às vezes, foi criado assim também, e ele não tem muito o que oferecer. Mas os filhos não entendem isso. Eles vão sentir que eles estão sendo rejeitados e abandonados. É justamente isso. É um abismo que vai chamando outro abismo. A minha tataravó tratou a minha bisavó com indiferença. A bisavó não recebeu isso, tratou a avó dessa forma. A avó tratou a mãe desse jeito. E a mãe me tratou desse jeito. Mas se eu quero fazer diferente, eu consigo derramar isso na vida dos meus filhos, ótimo. Que os meus filhos não vão crescer dessa forma. É mais ou menos isso. Mas nós precisamos corrigir, nós precisamos ouvir o que o Senhor nos direciona a estar consertando a nossa vida. Pessoas mais suscetíveis à ferida da orfandade. Crianças com pais ausentes, crianças que são criadas nas mãos de pessoas. Filhos de pai emocionalmente distantes. Pais depressivos, pais amargurados, pais cheios de ferida na alma também. Crianças órfãos que não têm nem pai nem mãe ou só tem uma das partes. Crianças adotadas, que elas querem saber de onde elas vieram, qual foi a história dela, quem foi o progenitor dela.
E ela nunca sabe, ela não sabe nem sequer com quem que se parece, porque não conheceu o seu pai e sua mãe. Filhos de pais separados ou divorciados, como eu falei semana passada, que o pai e a mãe, enquanto estão juntos, são os pais, mas uma parte separou, nem lembra do filho. Filho que é a filha dele. Crianças de famílias destruídas, famílias que crescem em pé de guerra, briga, contenda, só coisas assim que desagradam os princípios de Deus. Famílias, filhos de pais com vícios. Crianças que crescem assistindo os pais sendo dominados por vícios também. Elas estão suscetíveis a estar sendo acometidas por essa ferida de orfandade. Porque o pai, que ele dá mais valor à bebida, ao vício, ao cigarro, à droga, ele não tem tempo para brincar com seu filho. E a criança vai se sentindo rejeitada. Filhos de pais narcisistas também. Esses pais que consomem, debaixo do meu domínio, do meu controle. Se não for assim, não tem jeito. É assim que tem que ser e é assim que vai ser. A última palavra é a minha e pronto, e acabou. Tá sempre em cima daquela pessoa. A criança não tem nem espaço para nada. Ele não tem vontade própria. Ele não tem nem sequer o direito de falar, eu não gosto dessa roupa. Mas o pai domina tudo. Criança vítima de favoritismo, foi o que eu falei anteriormente. Vítima de negligência ou abuso. O que mais tem hoje é criança que passou por abuso e que cresce com essas feridas. E juntamente com essa ferida de orfandade, de abandono, vem outras feridas. E o inimigo vai só ganhando espaço para trabalhar no interior dessas crianças. Que ela, se não for tratada enquanto criança, se torna um adolescente cheio de mágoas, cheio de feridas, se transforma num jovem insuportável e que também vai se tornar um adulto que vai machucar e ferir todo mundo que está do lado. Precisa de passar por cura. Essa ferida ela é desencadeada através de maldições geracionais. A ferida pode ser herdada de pais que também a carregavam, gerando um padrão repetitivo. Foi o que eu falei lá da bisavó, da avó. A ausência física dos pais na infância, a falta de presença física pode criar um sentimento de abandono. Desconhecimento dos pais biológicos. Pessoas que não conhecem seus pais biológicos ou foram entregues para adoção podem sentir um vazio emocional enorme. E esse vazio, se algum dia essa pessoa não conhecer o seu progenitor, só vai ser preenchido por Cristo Jesus, porque cabe exatamente o tamanho de Deus dentro dela. Perda de um ou ambos os pais. A morte precoce de um dos pais na infância pode intensificar o sentimento de orfandade. Divórcio dos pais, como eu falei, né? A separação dos pais pode criar instabilidade emocional e falta de segurança nessa criança que não se sente mais segura. Eu sei, gente, que às vezes você fala assim, nossa, mas essa live não tem muita coisa a ver comigo, mas pode ter a ver com alguma pessoa que você conheça. E Jesus pode estar usando você como canal de bênção sobre a vida dessa pessoa para levar a cura para ela. Recebe dessa forma, seja um missionário. Rejeição emocional, falta de atenção ou acolhimento por parte dos pais que podem aprisionar um filho em um detrimento do outro. Priorizar um filho, né? Mais do que o outro. A falta de validação e apoio, a falta de elogios e reconhecimento dos pais, que muitas vezes optam por criticar. Eu vi um vídeo essa semana, a qual tinha uma florzinha amarela fechada, e tinha um grupo de pessoas ali em volta dessa florzinha, e eles começaram a bater palma, falando que a florzinha era linda, isso, elogiando a florzinha, e de repente essa florzinha foi, desabrochou e abriu. A coisa mais linda. Oi, Thiago, boa noite, seja bem-vindo. Aí eles começaram a bater palma, aplaudindo e falando que essa florzinha era linda. Aí essa florzinha foi, abriu e desabrochou. O que esse vídeo traz de entendimento para mim e para sua vida? Até uma florzinha que ela necessita de elogio, de incentivo para ela desabrochar, assim também é uma pessoa, desde a sua infância até a vida adulta. Às vezes ela precisa ser incentivada por uma palavra de apoio, uma palavra de elogio e principalmente vindo da parte dos pais. Pai é autoridade sobre a vida dos filhos. E um elogio de um pai é libertador para uma criança que está debaixo dessa ferida. Comparação e favoritismo entre irmãos.
Essa aqui é dolorosa. Eu acho que é muito difícil uma casa que tenha dois irmãos que um não se sente mais amado do que o outro. Comparações constantes geram um sentimento de inferioridade e rejeição. E infelizmente, como eu falei anteriormente, infelizmente tem pai sim que faz separação. Lembra de Jacó e Esaú? A Bíblia trouxe um exemplo, né? Que a mãe estava do lado de Jacó, né? Quando ele pegou o direito da primogenitura da bênção, né? De Esaú, que ele trocou por um prato de lentilhas, mas ele teve o apoio da mãe, infelizmente. Tem pais que sim, têm esse tipo de comportamento, não deveria, mas tem. Negligência ou abuso verbal emocional. Afeta a autoestima e a sensação de proteção. Quando um pai e uma mãe, um filho, falando coisas, xingando de palavras, às vezes até palavras de baixo calão, filho, xinga ele de nomes absurdos, nomes satânicos, é suficiente para destruir a emoção dele. E traz a sensação de falta de proteção. Filho, meu pai, que é aquele que deveria me guardar, que é aquele que deveria me proteger, ele está me xingando disso, ele não consegue ver nada de mim. Quem sou? Se fora eu sou pedrada. Fora as pessoas soltam palavras para mim, me tratando com bullying. Então, realmente, eu sou isso mesmo. Até meus pais me tratam assim. Aí, Satanás vai ao ouvido. E ó, vai trabalhando. E a ferial crescendo, expandindo. O veneno vai muito conta do interior da pessoa. Não sabe. Pode causar um dano muito grande. Só Deus vai preparar. Gera insegurança, medo, ou adolescente também. As crianças que têm dificuldade, elas também passam dificuldade, crescimento inseguro, às vezes muito, até ficando um fardo para os pais, porque não atribuem com nada. Aí o pai vira, você está comendo muito. Essa despesa está aumentando muito, está sujando muita roupa, você está demorando muito no banho. Realmente, a gente está adolescente, mas toda vez passa e que vai causando um dano interior dentro do adolescente, do jovem ou da criança. Sintomas da ferida da orfandade. Eu vou falar aqui uns sintomas. Instabilidade emocional. A pessoa alterna em momentos de parto sem equilíbrio emocional. A pessoa é o famoso bipolar. Hoje eu estou bem, amanhã eu já não estou mais. De manhã eu amanheci sorrindo, meio-dia para tarde eu já estou com a cara fechada, já estou brigando com todo mundo. A bipolaridade também é um sintoma de ferida na alma. Perda de identidade genuína. A pessoa responde a situações baseando-se na dor, ao invés de agir conforme quem realmente ela é. Ela fica aprisionada naquela perda da identidade, ela não sabe quem ela é. O que ela está fazendo aqui nesse mundo? Para que ela serve aqui nesse mundo? Será que ela tem algo de bom para oferecer para a sociedade? Ela começa a ficar essas perguntas. Aí Satanás vem, ajuda e começa a lançar os sofismas no ouvido, falando, você não presta para nada. E ele fala na primeira pessoa, eu não presto para nada, eu não valho para nada, eu não tenho nenhum tipo de serventia. É assim que ele faz, infelizmente. O espírito de orfandade. O espírito de orfandade intensifica a dor, alimentando-se de sentimentos de rejeição e falta de amor e impedindo a pessoa de se sentir verdadeiramente filha de Deus. É esse bloqueio. Porque quando a pessoa, ela entende que ela é filha de Deus, que ela tem um pai que está acima, que está lá no céu, e ela conhece quem é o pai dela, ela começa a depender somente do pai. E ela começa a se sentir invencível aqui na terra, porque ela sabe quem é o pai dela e quem é o defensor dela, porque ela tem intimidade com ele, ela busca, ela ora, e o Espírito Santo está dentro dela, fortalecendo ela, porque ela jejua, ela ora, ela paga preço, ela lê Bíblia, e ela sabe de onde que ela veio e quem é o pai dela. Aí fica mais difícil para o inimigo tocar nela e tentar falar o contrário do que ela é, e arrancar a identidade de filha. É isso que o inimigo não quer, que as pessoas descubram quem as pessoas são, verdadeiramente. Filhas do Deus Altíssimo.
Nós temos que ter essa identidade. E para a honra e glória do Senhor, eu troquei a minha identidade. Hoje eu sou filha. Para a honra e glória do Senhor. Dificuldade de confiar, em confiar. Não confia facilmente nas pessoas, especialmente em autoridades. As pessoas que já passaram por desilusão, por tristeza, por decepção, elas têm dificuldade de confiar novamente nas pessoas. Essa também é um sintoma de uma ferida da alma, da orfandade. Pessoa que tem dependência emocional, se apega demais às outras pessoas em busca de segurança. Ela acha que se estiver muito próximo, se tiver pessoas em volta dela, ela vai estar protegida, vai estar ali livre de todos os danos que ela se sentiu sozinha e rejeitada na vida dela, durante toda a vida dela. Aquelas pessoas vão estar protegendo ela, sendo que ela precisa somente de Deus para estar protegendo e guardando ela. Dificuldade em se sentir filho. Quando eu falo assim, irmãos, de dependência emocional, eu não estou falando que nós não precisamos viver em comunidade, que nós não precisamos ter amizades, que nós não precisamos ter irmãos na fé. Não é isso que eu estou falando. Mas eu não posso depender disso para eu viver, para eu ser feliz. Eu não posso depender de pessoas, eu tenho que depender somente de Deus. É sobre isso que eu estou dizendo. Dificuldade em se sentir filho de Deus. Ela não consegue ver Deus como o pai amoroso que ele é. Ela acha que aquela pessoa que eu coloquei lá de vítima, que ela acha que tudo de ruim só acontece com ela, que Deus é carrasco com ela, que Deus não olha para ela, e ela tem dificuldade de reconhecer ele como sendo pai, porque na mentalidade dela ela tem um pai que cuida. Mas aí ela não consegue ver também que muitas vezes das consequências, às vezes, também traz esses frutos. E aqui que eu estou tratando dessa ferida de orfandade, ela não consegue ver Deus como pai. Por quê? Porque um dia ela se sentiu rejeitada pelo seu pai, próprio daqui da terra. Por isso, porque ela tem aquela figura de Deus como sendo pai, e ela vai entender que ele é mais ou menos igual ao pai aqui da terra. Só que não é, porque Deus, ele é amor. E ele nos ama tanto, a tal ponto que ele deu o filho dele pela salvação da minha vida e a sua. É isso. Oscilações emocionais. Alterna entre momentos de alegria e tristeza, como eu falei, né? De bipolaridade. Sensação de vazio. Sente um vazio por dentro que tenta preencher de várias outras formas. Tenta preencher de várias outras formas o que somente Deus pode fazer. Só Ele pode preencher. Só Ele pode satisfazer o vazio que tem dentro. Expressão corporal excessiva. Aquelas pessoas que estão sempre mutilando o corpo. Tem gente aqui que vai odiar o que eu vou falar aqui, mas eu estou debaixo da autoridade de Deus e eu tenho que falar. Aquelas pessoas que estão sempre mutilando seus corpos, enchendo o corpo de tatuagem, de piercings, alargador. Ela está perdendo, desfigurando a identidade que Deus deu para ela. Porque a dor interna se reflete nas marcas externas do corpo. Alguém vai dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Eu fiz essa tatuagem só porque eu acho bonito mesmo. Aí vai ver o significado por fora, não. Ela está mutilando o corpo, porque ela quer adquirir uma nova identidade. Ela quer, às vezes, até chamar a atenção. Através de uma tatuagem que ela faz no corpo, ou enchendo o rosto de piercing. Piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui, piercing na boca, piercing na língua. Em outras partes mais. Então tem algo de errado. Uma pessoa em sua consciência que ela está feliz consigo mesma, ela não precisa disso, desses atributos. Desconexão com Deus, dificuldade em sentir-se como filha e filha de Deus, filho e filha de Deus. Culpar os pais, tendência de culpar os pais por falhas pessoais. Ela não procura seus próprios erros, suas próprias falhas. Ela joga a culpa sempre nos pais. É por conta que meu pai fez isso que eu sou assim. É por conta da minha mãe que eu sou assim. Eu estou falando de culpar. Eu não estou falando aqui de maldições hereditárias, maldições geracionais que vêm sobre a nossa vida, não. E mesmo sendo assim, ainda nós temos o direito de posicionar e rejeitar elas para ser curada. Volta lá nas lives de libertação que você vai entender a respeito disso. Eu estou falando de culpar pai pelos problemas que passa, pelos erros que ela às vezes mesmo cometeu e está passando por consequências. Dificuldade em assumir responsabilidades, evita enfrentar situações desafiadoras. Mais uma casando com a outra anterior. Problema de comunicação, medo de falar em público, gagueira e dificuldade de se expressar. Essa aí é dificultosa.
Porque tem pessoas que não conseguem realmente falar em público porque elas são tímidas, mas a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque uma pessoa que ela é tímida para falar em público, geralmente, eu não estou aqui falando que são todos, geralmente quando ela está numa farra, numa roda de amigos, ela se solta, brinca, ou quando ela bebe, ela ultrapassa os limites e acaba falando mais do que devia, contando piadas. Aí quando é para falar e fazer alguma coisa para o reino de Deus, ela tem vergonha. Ela não consegue. Então precisa de rever isso. Problema de parentalidade, dificuldade em se tornar pai ou mãe, ou desejo excessivo de ter muitos filhos. Sabe aquela pessoa que tem medo de ser mãe? Que tem medo de ser pai? Eu sei que o mundo hoje não está favorável para a gente colocar filho no mundo, mas tem pessoas que têm medo de ser pai e ser mãe. Elas têm um medo que é sobrenatural, assim. Por quê? Porque elas não foram curadas. Ela tem esse sentimento de orfandade dentro dela. E acaba transparecendo que ela não quer ser mãe e ser pai porque ela tem medo de como cuidar daquela vida que ela acha que nem ela tem. Ela não tem nada para derramar sobre a vida daquele filho, mas muitas vezes um filho é a cura para uma pessoa, é uma bênção na vida de uma pessoa. Estou falando muitas das vezes, eu não estou generalizando. Ou então aquela pessoa que quer suprir aquele vazio tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 filhos. Que quer suprir esse vazio preenchendo com filhos e tendo um atrás do outro. Tudo de mais e de menos é visto como Deus, como um desequilíbrio emocional, como sintoma de feridas na alma. Eu espero que você tenha entendido tudo que foi ministrado aqui, tudo que eu trouxe aqui nessas duas feridas, da orfandade e do abandono. E também a respeito do orgulho, que eu falei lá no início. Que Deus tenha falado ao mais profundo do seu coração. E se você tiver lembrado de alguém, manda essa live para a pessoa. No momento em que eu finalizar a live, vai lá, curte, deixa um comentário, compartilha com alguém. Como eu falei anteriormente, eu vou estar fazendo um mini seminário em sala fechada para quem quiser. Eu não vou fazer para quem não quiser. Quem identificar que precisa passar a receber uma oração de cura, uma oração mais forte, vai estar me procurando. Eu tô deixando aí no meu... de vez em quando eu tô deixando aqui o link de um grupo no WhatsApp. Eu vou mandar de novo o link através dos meus stories aqui. E quem quiser, entra nesse grupo lá do WhatsApp, que eu vou estar fazendo uma sala fechada, somente com quem quer passar por esse processo de cura da alma e cura interior, que identificou uma que seja raiz, que precisa passar por um processo de cura e de libertação. A hora que eu finalizar essas lives aqui, eu vou estar marcando para estar fazendo esse seminário. Eu vou estar conversando com cada pessoa que quiser, particularmente, vou estar dando uma coordenada para no dia do seminário eu vou estar ministrando cura da alma e cura interior. Amém? Que Deus abençoe a sua noite. Eu vou estar orando para encerrar esse momento e abençoando a sua noite no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Papaizinho amado, Papaizinho querido, eu oro a Ti, Senhor, neste momento, e eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que permaneceram aqui, que entenderam, Pai, e que sentiram a necessidade de estar aprendendo mais da parte do Senhor, está identificando, Pai, essas feridas, Pai. Eu quero apresentar a vida de cada um, que o anjo do Senhor agora faça uma visitação, o anjo ministrador de cura, derramando a unção de Jeová Rafa, o Deus que cura, sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, e de todos aqueles que ainda vão assistir essa live fora do ao vivo. Eu peço que o Senhor visite, Pai, de forma sobrenatural, e estenda do Teu favor, da Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Pai, que assistir essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ministro a cura sobre a sua vida, de dentro para fora, no mais profundo, no oculto e no secreto, que só o Senhor pode ver. Amém? Deus abençoa, muito obrigado você que está aqui. Todos os dias às 9 horas da manhã eu estou trazendo o devocional do livro de Provérbios. Eu convido você a fazer parte desse time que está alimentando da palavra em toda manhã. Amém? Deus abençoe e até a próxima live. Quinta-feira, às 20 horas, eu volto trazendo mais alguns assuntos aqui a ser tratados a respeito de feridas.